declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Constituição Federal de 1988. É criado o Estado do Tocantins. 23 de janeiro de 1989. A Lei nº 1 cria o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. É com saudade que eles relembram os primeiros momentos. Ainda na capital provisória de Miracema, os desafios eram imensos, mas a vontade de construir um Estado era maior. O Brasil inteiro com olhos para o Estado do Tocantins e principalmente para a nossa capital. É um grande dia na minha vida esse aqui, de voltar a Miracema, de rever, entendeu? De adentrar esse prédio aqui, entendeu? De relembrar com os colegas aqui essa história, né? Que isso faz parte viva da história da nossa instituição. O tribunal começou tudo por aqui, principalmente por essa sala, né? Essa sala aqui é onde ficavam os 3 conselheiros. Ficava o Dr. Zé Ibamar Tavares, que coordenava todos os trabalhos de instalação do tribunal. Enfim, era a sala de decisões, né, que cuidava-se da parte técnica e administrativa. Quer dizer, tudo iniciou-se aqui, nesse espaço. Vamos chegar, vamos ver se vamos entrar. Aqui, quando o doutor João de Deus chegou, ele pediu para me colocar justamente essas escapas, que era uma redinha dele. Começou dormindo aqui, ó. Revivemos histórias, recordando passagem, né, daquela época. Interessante, né, da nossa rotina de trabalho. Está sendo muito bom, né, reviver todas essas lembranças do início do Tribunal de Contas. Então, o tribunal se estruturando primeiro administrativamente, entendeu? Então, quando de repente chega, aqui eu acredito que em meados de março, final de março, eu não lembro bem a data, aquele caminhão de processo, né? Então, nós recebemos aquilo com uma surpresa, mas o tribunal em nenhum momento se intimidou, entendeu? E no momento certo nós desagamos e desafogamos esses processos aqui da corte. Então, os técnicos tinham muita vontade, muito interesse, a gente fazia tudo com muito amor, com muita garra, com muita luta. Trabalhava com papel, era muito papel, por exemplo, Araguaína era o maior município na época, vinha 20 pastas de documentos. Então a gente lá analisava folha por folha, documento por documento. Então eu via naquilo ali um amor, um carinho, que hoje virou essa instituição forte que é o Tribunal de Contas, em função disso. Para mim era assim, era um filho que estava nascendo e esse filho era pequenininho, era um recém-nascido. E todo recém-nascido precisa de muito cuidado, de muito carinho. Então a atenção era grande com esse tribunal que estava nascendo, com essa capital que estava se mostrando aí para o resto do Brasil. E voltar aqui nesse espaço físico que preservou muito do início, dá aquela saudade, mas assim, falar, ó, viemos aqui, fizemos o início da nossa história, essa história não morreu, essa história continuou e era esse o objetivo, esse objetivo foi alcançado. Emocionante relembrar o passado, o princípio de onde começou. Isso é bom, recorda muita gente. Deixa a gente um pouco emocionado, né? Porque foi daqui que nós começamos e estamos onde estamos hoje. Para mim, assim, o que ficou de mais marcante foi a questão da solidariedade que existia entre os funcionários do tribunal, assim. Então isso eu acho que é importante, é o que fica, além de toda a contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Voltar aqui, voltar na salinha que eu trabalhei, é muito legal. Naquela época, para compor o colegiado foram nomeados os conselheiros Antônio Gonçalves de Carvalho Filho, primeiro presidente, João de Deus Miranda Rodrigues e José Ribamar Menezes. O tempo que levou esses homens para longe de nós, no entanto,
não foi capaz de apagar a memória dos seus feitos, que estabeleceram as bases do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. 1º de janeiro de 1990. Com a mudança da capital do estado para Palmas, o Tribunal de Contas ganhou uma nova sede. Ocupando um prédio provisório entre ruas que se abriam e pessoas que chegavam para construir a mais nova capital do país, os homens e mulheres que formavam o Tribunal de Contas do Tocantins buscavam, com os poucos recursos, cumprir com a sua missão institucional. Mas primeiro foi preciso definir sua própria estrutura. Em julho de 1990, foi aprovado o primeiro quadro de pessoal. Em 30 de dezembro do mesmo ano, foi realizado o primeiro concurso público do órgão. Todos queriam prestar o concurso e ser efetivo. Era natural. E logo que foi ventilada essa possibilidade, nós começamos a estudar, né? Porque todo mundo dependia daquilo. Aí, quem conseguiu passar, a grande maioria está aqui até hoje, acho que desenvolvendo um bom trabalho e, principalmente, luta pelo Tocantins, porque a nossa função aqui é lutar pelo Tocantins. Comecei trabalhando telefonista, na época era 2 telefonistas, uma mesinha pequena, era só uma mesa, eles tentavam uma numa mesa e outra ficava do lado para chamar a pessoa, né, que a pessoa ligasse, né. Eu sou a primeira delegada de contas do estado do Tocantins, nós éramos em 7, e hoje eu sou analista. A partir de fevereiro estarei me aposentando. Serei a primeira funcionária do quadro de delegada, de analista da nossa época a ser aposentada. Mas naquele momento a gente estava feliz porque, né, era um estado novo, né, todo mundo no intuito de estar vendo os órgãos crescerem, né, para futuramente uma cidade como está hoje, né, maravilhosa. Em 1993 fizemos uma viagem para Lizarda para fazer uma auditoria e quando chegávamos uns 5 quilômetros antes do município, nos deparamos com uma ponte que tinha queimado e tivemos que passar com o carro por dentro d'água. A água molhou os papéis de trabalho e foi muito difícil o acesso à Lizarda. A gente viveu isso, né? E se tivéssemos que viver novamente, com certeza, a gente faria tudo de novo. Em 1995, com a aposentadoria dos conselheiros da primeira formação do colegiado, estabeleceu-se uma nova composição, tendo à frente os conselheiros José Wagner Praxedes, eleito presidente, José Jamil Fernandes Martins e Herbert Carvalho de Almeida. O verificador de contas públicas, ele tem que ter um comportamento à altura dos anseios da população, principalmente da população mais pobre. Ele tem que ter um comportamento à altura, um sentimento elevado, porque ele é guardião das riquezas públicas que são o tesouro da sociedade, principalmente dos pobres. São várias e imensas variáveis que influenciam os fatos, que influenciam uma realidade, e o conselheiro ele tem que ter esse bom senso de saber enxergar dentro de tudo isso, saber distinguir o que seria uma gestão fraudulenta ou uma gestão irregular dos recursos públicos, daquilo que foi, por acaso, uma circunstância que levou a pessoa, naquele momento, a tomar o gestor a tomar determinada decisão. O passar do tempo trouxe ao TCE experiência e maturidade suficientes para acompanhar a evolução do Estado e se fazer presente nos momentos decisivos da história do Tocantins. Em 4 de janeiro de 1999, foi inaugurada a sede própria do TCE, em solenidade que também marcou a posse do novo presidente, o conselheiro Herbert Carvalho de Almeida.
cumprindo e fazendo cumprir a Constituição do Estado do Tocantins, as leis do país e do Estado. Passados mais de 10 anos de criação do Estado do Tocantins, a Constituição Federal permitia ampliar de 3 para 7 o número de conselheiros. Assim, em 30 de dezembro de 2002, passaram a integrar o Tribunal Pleno os conselheiros Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Dores de Miranda Coutinho, Severiano José Costa Andrade de Aguiar e Manuel Pires dos Santos. Ser conselheiro significa ser verdadeiramente transparente e justo na fiscalização e apreciação das contas públicas, sendo, em consequência, transparente e justo com a sociedade de uma forma geral e com os gestores sujeitos ao julgamento pelo Tribunal de Contas. Mais do que uma profissão, é uma missão, porque ao contrário da magistratura típica, a gente julga um ou alguns em nome de todos, né? Porque ser conselheiro significa ser o juiz, não o Estado juiz, mas a sociedade juiz. Que aqui eu acredito que eu presto um trabalho essencial à comunidade. Eu presto um serviço de primeira necessidade ao tocantinense, ao Brasil e ao Tribunal de Contas, que é exatamente nessa situação de resguardar, de confiar, de fazer com que os recursos do Estado, dos municípios, sejam bem aplicados. Por isso, esse orgulho meu em ser conselheiro. Ainda em dezembro de 2002, foi inaugurada a sede do Instituto de Contas, concentrando todas as atividades relacionadas a programas de treinamento e qualificação profissional dos servidores do TCE, dos órgãos públicos e da sociedade. Em 2003, tomou posse como presidente o conselheiro José Jamil Fernandes Martins. 2 anos mais tarde, em 2006, teve início a implantação do PromoEx, programa de modernização que visa fortalecer os tribunais de contas, garantir sua integração nacional e aumentar a eficiência e a eficácia das suas ações. Em 2007, tomava posse como presidente do TCE a conselheira Dores de Miranda Coutinho. Nos anos seguintes, foram implantados o Programa de Formação de Agentes Públicos e o SICAP, Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública. Cada vez mais consolidado, o TCE ocupou seu espaço na fiscalização das contas públicas do Estado e dos seus 139 municípios. Em 2009, assumiu a presidência o conselheiro Severiano Costa Andrade. A presença do Tribunal de Contas no cotidiano dos tocantinenses se torna mais efetiva com o fortalecimento da ouvidoria, a criação do Portal do Cidadão na internet e a implantação de uma política moderna de comunicação, com programas de rádio e televisão reconhecidos e premiados nacionalmente. A sociedade pode conhecer de perto as atribuições do TCE por meio de programas como o TCE de Portas Abertas e TCE com você na escola. Respeitado dentro e fora do Estado, o TCE, em toda a sua história, traz a marca da modernidade. Nos últimos anos, foram realizados investimentos maciços em tecnologia da informação, que culminaram na implantação do processo eletrônico, sistema totalmente desenvolvido pelos próprios servidores e denominado e-Contas. Todas essas transformações pautadas sob um planejamento estratégico com objetivos, metas, ações e prazos pré-estabelecidos. Em 2010, mais uma prova da importância do TCE Tocantins no cenário nacional, com a eleição do conselheiro Severiano como presidente do Instituto Rui Barbosa, associação civil de estudos e pesquisas voltada para o aprimoramento das atividades desenvolvidas pelos tribunais de contas de todo o Brasil. Nós mostramos ao Brasil que aqui no Tocantins, o Tribunal de Contas, ele é um órgão atuante, ele é um órgão que tem expressão. Então é exatamente essa minha satisfação de estar à frente do Instituto Rui Barbosa, de poder estar sediando o Tribunal de Contas do Tocantins, estar sediando um instituto tão importante, que é o Instituto do Aprimoramento, que é o Instituto da Capacitação, que é o Instituto da Formação de Gestores Públicos, de fiscais,
de auditores, de conselheiros, de procuradores. É um instituto que tem o papel exatamente de promover o estudo, a pesquisa, de promover o que é de melhor, a capacitação do ser humano. Em maio de 2011, com a aposentadoria do conselheiro José Jamil Fernandes Martins, tomou posse a conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral. Como eu sou tocantinense, a minha família é do Tocantins, tanto meu pai, meu avô. Então eu sei que estou cumprindo meu papel como cidadã tocantinense. Então eu acho assim que tudo que eu puder fazer para estar ajudando o cidadão, eu estarei fazendo aqui no Tribunal de Contas. Hoje, 23 anos após a sua criação, o TCE é uma entidade reconhecida pela seriedade, eficiência e gestão moderna, com ênfase na orientação de gestores e servidores públicos, em ações dirigidas ao cidadão, ao incentivo do controle social e à avaliação dos resultados das políticas públicas. Hoje, o nosso Tribunal de Contas é o espelho para os tribunais de contas de todo o país. Virou uma referência, tanto em tecnologia, informação, em pessoal, em capacitação. O Tribunal de Contas desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento do Estado. Orgulha muito de fazer parte do Tribunal, de fazer parte da Procuradoria, no sentido de fiscalizar a lei, fiscalizar a ordem e fiscalizar bem os recursos públicos. E aqui no Tocantins esse entrosamento sempre foi muito bom, historicamente bom. Sempre houve trabalhos em conjunto e houve um aprimoramento muito grande dessas parcerias com a formação da rede de controle. Os trabalhos passaram a ser mais articulados, aprimorando então as nossas fiscalizações. Esse Tribunal de Contas se modernizou, ele se agigantou, principalmente na parte tecnológica. O Tribunal de Contas vem desempenhando um papel muito grande com a ajuda tecnológica e cresceu também na parte dos seus servidores, dos seus funcionários, que tão bem vem desempenhando a função perante essa Corte de Contas, que é uma corte que a sociedade muito espera e que o Ministério Público muito preza. Assim, o Tribunal de Contas do Tocantins relembra sua história. Tem orgulho de seu passado de conquistas, consciência do seu presente de transformações e está confiante no seu futuro de agente de consolidação da democracia tocantinense. O ar que nós respiramos é o ar da sociedade, é o ar que a sociedade também respira. Então nós temos essa capacidade, essa condição, essa competência, essa atribuição de desenvolver esse trabalho, de fazer com que os recursos públicos sejam voltados àquilo que a sociedade necessita. Então a nossa felicidade é exatamente isso, é nós nos sentirmos úteis a todos. Coração, ouro verde, da paz, labor, conquista, união, construir, crescer, preservar essa terra, nossa nação. Sonho vivo, nativo, real, memória, nossos heróis, pais, filhos, história, família, ideal. Tocantins, Tocantins, gente forte, fé no porvir. Tocantins, Tocantins, liberdade, trabalho, amor. TCE. Com você, cuidando do que é nosso.